se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. É muito bom estar aqui novamente com você aí de casa, que nos assiste com tanto carinho, né? Que abre as portas do seu coração para que possamos adentrar nesse amor tão lindo que com certeza reside aí no seu lar. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Bíblia. Nós estamos no mês de setembro, a temática do mês de setembro dentro da igreja é a Bíblia. E quando falamos em Bíblia, muita gente foi perguntando qual o significado da palavra Bíblia. Bom, a própria tradução, ela vem do grego. Se você pegar a palavra Bíblia, ela vai significar livro, né? Então é uma união de livros. Mas muita gente, muitas vezes, quando vai falar da palavra de Deus, quando vai mostrar a alegria de poder servir ao Pai, se pergunta muitas vezes como que ela funciona na minha vida. Muitos de nós falamos assim: eu não tenho tempo para ler a Bíblia não, porque além do que é um livro muito cansativo. A Bíblia se torna cansativa a partir do momento que eu não a faço acontecer na minha vida por amor. Quando eu faço com que ela aconteça por obrigação, aí vem o cansaço. É como quando a gente fala assim: eu vou à missa, mas muitas vezes a missa é muito longa, a missa é cansativa. Não é que a missa é cansativa, eu que não participo dela, eu que não me envolvo com ela. E para que a Bíblia faça sentido na minha vida, eu também tenho que me envolver com ela. A palavra de Deus, a Sagrada Escritura, ela tem que ser o nosso alimento diário. Se ela não for o nosso alimento diário, nós falhamos como cristãos. Eu não sou digno de falar que conheço a Deus se eu não me preocupo pelo menos um pouco para ir ao encontro dele na palavra. Diz a Escritura que um dos pecados maiores que nós temos como cristãos é não querer conhecer a palavra de Deus. Hoje, quantas e quantas pessoas nós conhecemos que não tem nem estudo, né, mas tem aquele amor pela palavra. Tem uma história que diz assim que uma certa senhora, uma vez num vilarejo onde o padre ia apenas 2 vezes ou 3 no ano, ela ficou sabendo que o padre ia lá e falou assim para a vizinha dela: olha filha, você que vai na missa porque eu não posso ir, compre uma Bíblia nova para mim, porque a minha está tão velha. Ela falou assim: mas por que a senhora quer uma Bíblia se nem ler a senhora sabe? Ela falou assim: eu posso até não saber ler, mas todo dia de manhã quando eu acordo, eu abro a Bíblia, ponho a minha mão sobre ela e digo assim: Senhor, que as palavras que estão escritas embaixo de minhas mãos se tornem vivas no meu coração, que hoje eu possa praticá-la. Como que é bonito quando você sente verdadeiramente a palavra de Deus no seu coração, né? Aí você fala assim: mas quando começou? Quem foi que escreveu a Bíblia? Que isso é uma pergunta que muitos paroquianos fazem. Muitas pessoas questionam até quem foi que escreveu. Bom, o autor da Bíblia é Deus, mas não propriamente Deus escreveu
Ele confiou isso a algumas pessoas, a alguns homens e mulheres, que pelo amor do Espírito Santo, né, que vinha até eles escreviam, não especificamente do jeito que Deus falava, mas eles colocavam na realidade que o povo vivia. A Bíblia foi escrita aproximadamente entre o ano 1250 a.C. até o ano 100 depois dele. Então demorou aproximadamente 1000 anos para ser escrita a palavra de Deus. Nós hoje estamos em 2017, você coloca mais 1000 anos aí, a Bíblia já tem vida na nossa vida há mais de 3000 anos. E ainda tem gente que duvida do amor dela. Na época, quando começou a ser escrita a palavra de Deus, ela não tinha essa facilidade que nós hoje temos, né, da escrita. Mas ela foi escrita, as primeiras escritas dela foram feitas em cerâmica, naqueles blocos, né, tijolos de barro. Depois foram escritas em papiros e, por fim, em pergaminhos. Isso aproximadamente no ano 200 a.C., na cidade de Pérgamo. A língua original da palavra de Deus, as primeiras escritas, elas vêm em grego, aramaico e hebraico. Esses três originais estão em museus, no Vaticano, em Londres, nós temos também. E nós sabemos da riqueza da palavra de Deus. Ela veio sofrendo com o tempo várias traduções. Hoje a Bíblia é traduzida em mais de 2000 línguas, em mais de 2000 idiomas, para que todos nós possamos chegar até ela, para que todos nós tenhamos acesso à palavra de Deus. Será que eu não consigo achar um tempinho para ler a palavra de Deus? O padre sempre fala, hoje com essa tecnologia que nós temos o celular, que acho que nem podemos mais dizer assim, de cada 10 pessoas 9 têm, porque muitas dessas 9 têm mais que um celular em mãos. E não conseguimos tempo para Deus, não conseguimos tempo para ler a Bíblia. Eu me recordo quando eu era do grupo de jovens, o padre Zezinho, lá da cidade de Rio Claro, quando ele era lá, hoje ele não está mais lá, está em outra cidade, em Santa Bárbara do Oeste. Ele falava assim que todos nós temos que ler a Bíblia diariamente. O cristão que não lê a Bíblia diariamente não é um cristão autêntico. E ele fazia uma proposta para a gente. Você aí em casa, já leu a Bíblia inteira? Faz essa pergunta para você. Você já começou a não ler a Bíblia no sentido de meditá-la? Isso não. Mas leia a Bíblia como um best-seller, né? Um livro de história. É a história da nossa igreja ali presente. É a minha vida cristã toda ali que Jesus deixou. A Bíblia hoje ela tem ela tem 1328 capítulos. 40.030 versículos. Se você pegar 1328 capítulos, dividir aí por 365, vai dar aproximadamente, que é a quantidade de um ano, vai dar uns 3 anos e meio para você ler a Bíblia inteira, se você se propor a ler um capítulo por dia. Um capítulo por dia. Sem meditá-los, né? Obviamente. Ler conhecendo a história da nossa igreja. Será que eu não consigo reservar um capítulo? Não vai te tomar 3, 4 minutos por dia. Não tenho tempo para ler a palavra de Deus, para conhecer a origem da minha história cristã, mas eu tenho tempo para ficar assistindo filmes, ficamos no celular, jogamos conversa fora. Depois que você lê a Bíblia inteira, conhecer a palavra de Deus, a história da igreja, aí você volta e começa a ler, meditando. O que eu tenho que fazer para ler a Bíblia? Ter humildade. A palavra de Deus, ela é humilde. É bíblico, né? Deus se revelou aos pequenos e pobres. Aquele que se torna humilde, esse entende a palavra do Pai. Então faça com que a Bíblia seja verdadeiramente seu livro de cabeceira. Deixa lá do ladinho da cama. Ah, padre, mas quando eu vou dormir eu já estou tão cansado. Faz assim então, se você tem que ter um costume de ir para a cama 11 horas da noite, vai meia hora mais cedo. Pronto. Você não vai estar tão cansado como de costume e vai ter um tempinho para ler a palavra de Deus. Nós sabemos que a Bíblia católica, se você perguntar assim, como que a Bíblia foi dividida,
ela é dividida em duas grandes partes, o Antigo e o Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos lá 46 livros e no Novo Testamento 26. Se você pegar o Antigo Testamento, nós podemos dividir, tem o bloco chamado Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses 5 livros, eles narram, tem toda a narrativa, desde a criação do mundo, até a hora que Deus fala assim, bom, agora você pode caminhar sozinho, mas lembre-se de seguir o que eu deixei. Depois desse bloco do Pentateuco, nós temos os chamados livros históricos, onde é narrado para a gente tudo como foi desenvolvido o que Deus pediu. Temos depois deles os livros sapienciais, ou também chamados de poéticos, e por fim, os livros proféticos. O Antigo Testamento ele começa no livro de Gênesis e vai até o livro de Malaquias. Aí estão os 46 livros, que é uma riqueza. Livros que trazem nomes dos seus próprios autores e outros livros que não foram, por exemplo, se você pegar o livro de Judite, não foi Judite que escreveu, mas foi feita uma homenagem a ela e foi dado o livro ao nome dela pelo amor dela ao Pai. No Novo Testamento nós temos lá 27 livros. Temos também os chamados livros históricos, que ele começa com o livro do Evangelho segundo Mateus e vai até o Ato dos Apóstolos, onde também, que é o autor do Ato dos Apóstolos, é Lucas. Depois temos as cartas, são 27 cartas, e depois das cartas temos um único livro profético, que é o livro do Apocalipse segundo São João, que inclusive muita gente tem medo de ler ele. Muita gente fala assim, o livro do Apocalipse fala do fim do mundo, fala do fim do mundo. Ele não fala do fim do mundo, ele fala de uma realidade que nós hoje já estamos vivendo. E o povo lá atrás também vivia. Por isso que muitas vezes quando você vai à missa, você vê lá no tempo comum, você vai ver que a primeira leitura é sempre do Antigo Testamento. Sempre no tempo comum. Depois temos o Evangelho, segundo alguns dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. E por fim temos uma carta que Paulo encaminhava às comunidades. E a maioria dessas cartas foram escritas quando Paulo estava na prisão. O padre sempre fala assim, que o bonito da liturgia na missa é assim, o Antigo Testamento, Deus fala. No Evangelho, Jesus mostra. E depois dos Atos dos Apóstolos para frente, é a comunidade que pratica. Então é óbvio, você pegar a palavra de Deus e fazer ela viva no teu dia a dia. Como família. Como família. A gente sabe que hoje é muito difícil você reunir a família para rezar. É difícil você pegar o pai, a mãe, os filhos e se programar um pouquinho para rezar. Porque hoje, infelizmente, estamos aí num mundo cheio de tribulação, cheio de correria. Cada um faz um horário no trabalho, faculdade, escola. Não tem como, muitas vezes, você fazer isso. Se quiser, tem, mas a gente sabe que é um pouco difícil. Mas que tal no final de semana você falar assim, pai, mãe, você filho, você mesmo. Pai e mãe, vamos rezar junto à palavra de Deus? Vamos ler um pouquinho? Faça o propósito de ler junto, pelo menos uma vez por semana, a palavra de Deus e pôr em prática. Porque muita gente fala assim, padre, eu sei a Bíblia de cor. Eu confesso a você, eu como padre, claro, eu sei alguns momentos da Bíblia de cor, que são textos que nós usamos com mais frequência. Eu me recordo, uma vez eu era padre novo, uma pessoa ligou em casa e falou assim, padre, onde que está aquela parte da Bíblia, onde está na Bíblia aquela parte que fala assim, assim? Falei, filha, olha, está entre Gênesis e o Apocalipse de São João. Está na Bíblia. Não adianta eu querer saber a Bíblia de cor e não colocar em prática. Então é preferível que você faça da Bíblia esse alimento diário, onde você vai descobrindo devagarzinho como que pode servir a Deus. Nós temos a nossa Bíblia, na chamada Bíblia Católica, e temos os nossos irmãos protestantes. Qual é a diferença da nossa Bíblia para ele? Na Bíblia deles, eles não têm 73 livros, eles têm 66, são 7 livros a menos, que são chamados os livros apócrifos, que segundo eles não foram por inspiração divina que eles foram escritos. Tem muita gente que fala assim, então padre, qual é a Bíblia que está certa? A dos protestantes ou a católica? As duas estão certas.
Porque as duas falam do amor de Deus pelo povo. As duas falam do que é servir a Santa Igreja. A palavra de Deus não foi feita para desunir. Muito pelo contrário, a palavra de Deus é para unir as pessoas. Por isso que o centro da Bíblia é Jesus Cristo. O meio, se você falar assim, a palavra de Deus ela é movida por aquilo que o Filho veio mostrar, que o Pai ensinou e que nós vamos pôr em prática. Quando você pega uma Bíblia, que muita gente fala assim, padre, mas é difícil ler aquela palavrinha pequenininha, né? Umas letras meu dia. Hoje existem N formas de você ler a Bíblia, existem Bíblias com letras grandes. Temos que conhecer a palavra de Deus. Você que está em casa, olha para quem está do seu lado e pergunta, você já leu a Bíblia hoje? Eu acho que muitos de nós não. Eu falo assim que ela tem que ser o nosso café da manhã, né? Levantou antes de pôr o pé no chão, leia a Bíblia. É nosso alimento, é aquilo que nos move. E a palavra de Deus nós temos que tomar um pouco de cuidado quando a lemos, porque cada um de nós muitas vezes faz uma interpretação diferente, não errada, porém diferente. Quem é que pode traduzir, quem é que pode explicar a Bíblia? Nós padres, nós que somos pessoas que estamos sempre envolvidos, círculos bíblicos, né? Você que faz parte do círculo bíblico, você já parou para pensar a sua importância na divulgação da palavra de Deus? Quando você se reúne, eu tenho certeza que nos círculos bíblicos, normalmente são pessoas muito simples que participam, pessoas muito humildes. E cada um ali, quando você faz aquela leitura bíblica, o evangelho que você está lendo do dia, cada uma vai pôr uma visão diferente. E não tem visão errada. Claro que você não pode muitas vezes achar que aquilo que serve para você vai servir também para o teu irmão. Nem sempre. Nós podemos falar assim, que para você entender a Bíblia hoje, use um dos 7 dons maravilhosos, que é o dom da ciência. O dom da ciência é você pegar um texto bíblico e trazer ele para a atualidade. O padre sempre falava nas equipes de liturgia, por onde eu passava, eu falava assim que a missa, ela é feita assim, é como se Lucas, nós estamos estudando Lucas, como se Lucas estivesse lá na sacristia, ele acabou de escrever o evangelho e ele falou assim para alguém da equipe de liturgia, leva para o seu padre lá para ele ler. Podem ver que a palavra de Deus ela é hiper atual. Apesar dela ter sido escrita há milhares e milhares de anos, ela é atualíssima. Ela é do meu dia a dia, então eu tenho que saber usar o dom da ciência. Porque muita gente faz o que com a Bíblia? Livro da sorte. Já ouviram falar isso? Tem gente que faz a Bíblia assim, deixa eu ver o que Deus quer falar para mim hoje. Vai lá, pega a Bíblia, tem uns até que vira a Bíblia, o padre já viu isso acontecer, aí ele fecha o olho, corre o dedo, para aqui. Bom, Deus fala assim para mim, olha, e Judas amarrou uma corda na árvore e se enforcou. Poxa vida, Deus quer que eu me mate, né? Não, mas será? Acho que Deus confundiu, né? Vamos ver o que Deus quer de verdade? Faz de novo, fecha o olho, passa o dedo, está escrito lá. Não deixe para fazer amanhã o que Deus pede para você fazer hoje. Pronto, se mata. Você vai fazer o que está escrito na Bíblia? Então, essa leitura é errônea. Se por acaso algum dia você pegar esse texto, por favor, tente entender. Aí nós vamos ao dom da ciência. O que esse texto quer dizer? Não tome nenhuma decisão precipitada. Porque provavelmente a decisão que você tomar vai estar errada. Você acha que se Judas, antes de se matar, se ele chegasse até Jesus e pedisse perdão, Jesus não teria perdoado ele? Claro que teria. Então, entenderam qual que é o dom da ciência? Você fazer uma leitura e trazer para o dia de hoje e ver o quanto ela te transforma. Se você gosta mesmo, tem essa paixão pela palavra de Deus, quando você estiver passando por dificuldades, né, por momentos de preocupações, não faça da Bíblia um livro da sorte, mas escolha um livro que você se identifique. Leia Salmos. Fala que o livro dos Salmos, os 150 Salmos que nós temos, são belíssimos, são ricos. Começa a fazer essa experiência. Muita gente fala assim, padre, para eu poder entender a palavra de Deus de uma forma mais coerente, qual é o primeiro livro que eu tenho que ler? Bom, se você for ler para conhecer a história, é o que o padre falou, começa lá em Gênesis e vai até o final do Apocalipse, né? Mas leia tudo, até aquelas introduções que tem nos livros.
Você vai entender muito bem. Agora, se você quer ler a Bíblia para entender a história, o primeiro livro que você tem que ler é Atos dos Apóstolos. Quando você lê Atos dos Apóstolos, você vai ver que o livro do Atos, mas na verdade ele está no meio, né? Ele vai falar assim, quando você ouvir o que Paulo falava para as comunidades, era o que Deus pedia para os profetas falarem, mas era também o que os futuros deviam colocar em prática, os futuros cristãos. Então não tenha medo. O padre fala assim, não adianta você andar com a Bíblia debaixo do braço, não vivê-la. Para quê? A palavra de Deus, ela nos transforma. É impossível você ver uma pessoa que lê a palavra e não se sente transformada. E como ela vai nos contagiando de uma forma tão bonita. Se você começa a ler a Bíblia desse jeito carinhoso, humilde, você não vai querer parar de lê-la. Porque é uma história belíssima. E você vai se enxergar em todas as palavras que estão ali. Você vai entender porque que Deus deixou esse livro para nós. Porque Ele não queria que nenhum de nós se perdesse. Ele não quer que nenhum de nós se perca. A partir do momento que eu falo não para a palavra de Deus, eu estou dizendo não para a minha salvação. É para a minha salvação que eu estou falando não. Porque é como se Deus, na verdade, falasse assim, filho, eu quero que você seja salvo. Está aqui, ó. Segue. Faça da palavra de Deus cada vez mais a vida na tua vida. Faça cada vez mais a palavra de Deus ser o amor que te conduz. Faça cada vez mais que a palavra de Deus mostre para você que está nos vendo agora, para você que está aqui com a gente no auditório. Faça com que a palavra de Deus seja verdadeiramente aquilo que vai te transformar. Não tenha medo, tenha coragem. Porque a partir do momento que você se apaixonar pela palavra de Deus, você pode ter certeza absoluta de uma coisa. Os nossos erros, o seu erro, o meu, vai diminuir e muito. Então que nós possamos verdadeiramente, encerrando esse mês agora de setembro, onde a temática é a Bíblia nas nossas liturgias, que você possa verdadeiramente se transformar. Tem muita gente que fala assim, padre, às vezes eu tenho vergonha de dar uma Bíblia de presente. Não precisa ter vergonha não, dê. Mas a pessoa não vai nem ler, não tem problema, faça a sua parte. Mas se aí na sua casa você tem uma Bíblia que está enfeitando a estante, se ela só está enfeitando a estante, está errado. Ela tem que transformar. Sejamos transformados pela palavra de Deus.